que é o reino de Deus? O reino de Deus já é uma realidade presente ou ele apenas é uma realidade futura? No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre a importância e a relevância desse tema, pois esse foi o tema chave e central do ministério de Jesus. Os apóstolos anunciaram esse tema e os profetas do Antigo Testamento também pregaram e profetizaram a respeito desse tema. O precursor de Jesus, João Batista, ele começa a sua mensagem proclamando: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus inicia o seu ministério, conforme registra Marcos, ele diz: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Lucas registra que no início ainda do ministério de Jesus, ele vai para a sinagoga de Nazaré e ele tem a oportunidade de trazer e explicar as escrituras naquele dia, trazer uma mensagem e trazer uma palavra. E o Evangelho de Lucas relata que Jesus ele leu o livro do profeta Isaías, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos cativos, apregoar um ano aceitável do Senhor. E quando Jesus termina essa leitura, ele diz: cumpriu-se essa escritura no dia de hoje. Lembrando que as profecias do Antigo Testamento falavam a respeito de um reino, falava a respeito de um rei, e esse rei reinaria eternamente, perpetuamente, seria semelhante a Davi. Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Salmos 2, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações da terra por herança, os confins da terra por sua possessão, tu as regerás com vara de ferro. E vários outros textos falam a respeito desse reino. E quando Jesus vem, ele é esse rei da era por vir, de uma realidade futura. Mas quando ele vem e ele encarna, o verbo se fez carne, ele tabernaculou entre nós, isso é um dos temas chaves e importantes, pois o tabernáculo fala da morada de Deus. E onde o reino de Deus se manifesta de maneira plena é nos céus. Porém, antes da queda do homem, Deus ele confia o governo da terra ao ser humano. Então, o reino de Deus, que é manifesto plenamente nos céus, ele se manifestou aqui na terra através do governo de Adão, pois Adão era um sacerdote real que reinava com Deus. Porém, com a queda, o homem se distancia e Deus vai se revelando de maneira progressiva. E na visão da escada de Jacó, que Jacó tem quando ele está fugindo do seu irmão Esaú, ele tem uma visão do que é o reino de Deus, do que é casa de Deus, do que é morada de Deus. Por quê? Ele vê uma escada cujo início é na terra e o fim é no céu. Ele vê anjos subindo e descendo sobre essa escada. E ele diz depois dessa visão: quão terrível é esse lugar. Deus estava aqui e eu não sabia. Esse lugar é Betel, que significa casa de Deus, e é a porta dos céus, o local onde céus e terra se unem, onde céus e terra se encontram. E depois nós vemos esse conceito se expandindo no tabernáculo de Moisés. Então nós vemos no tabernáculo de Moisés outra expressão do reino de Deus, pois Deus escolhe a nação de Israel para ser um reino sacerdotal e, através dos sacerdotes e levitas, os sacerdotes e levitas recebiam as instruções, passava para o povo e o reino de Deus era manifestado aqui na terra como ele era no céu. E depois nós vemos isso no templo. Porém, Jesus ele é o tabernáculo de Deus entre os homens, quando ele encarna. Porque a expressão que João usa é: ele tabernaculou entre nós. E quando Jesus ele fala com Natanael, ele fala: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E depois disso ele fala: antes que o discípulo tal te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E não temas, porque de agora em diante verás coisas maiores do que essas: céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem e coisas superiores. Ou seja, nós vemos mais uma vez o conceito de tabernáculo, de casa de Deus, de porta dos céus, sendo manifesto
sendo revelado, e Jesus, ele é a expressão manifesta do reino de Deus, pois o reino é o poder de Deus em ação entre os homens por meio da pessoa de Jesus. O verbo se fez carne, e entender a encarnação é essencial para entender a presença real de Deus na história. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, nós vemos a sua vitória e o poder do seu reino se manifestando. Quando ele expulsava demônios, era um sinal de que lá no reino de Deus, quando se manifestar de uma maneira plena, Satanás não teria poder de influência. Porque o fato dele expulsar demônio é um sinal de que, em antecipação à destruição final de Satanás. Então, quando ele expulsava demônio, quando ele curava enfermos, quando ele realizava vários sinais, várias vezes os saduceus, os sacerdotes e fariseus diziam: você expulsa demônio por Beelzebub, você faz o que faz pelo príncipe dos demônios. Eles falam: eu não faço isso pelo príncipe dos demônios. Reino dividido contra si não subsiste. Porém, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pela ação do Espírito Santo. E se eu expulso o demônio pela ação e pelo dedo de Deus, poder do Espírito Santo, é chegado a vós o reino dos céus. Certa feita chegaram para Jesus perguntando: quando vai se manifestar o seu reino? Quando que virá o reino? Aí Jesus ele fala: o reino de Deus está dentro de vós. Porém, quando Jesus ele vai entrar em Jerusalém na entrada triunfal, ele percebe que os discípulos achavam que o reino já ia se manifestar numa plenitude ali. Jesus conta a parábola daquelas 10 minas de um rei que primeiro ele viaja para uma terra longínqua, vai tomando posse de um reino e depois ele volta. Então, o reino de Deus já se manifestou na pessoa de Jesus, e expulsar demônios era Jesus dizendo: no meu reino não tem espaço para demônio, não tem espaço para ação demoníaca. Curou os enfermos. No meu reino não tem enfermidade, não existe enfermidade. No meu reino não existe mortos, pois ele ressuscitou mortos. Então tudo isso era expressões do reino que viria. Então o reino de Deus ele é tanto uma realidade presente quanto uma realidade futura, pois o rei que virá da era por vir, ele já veio, e quando ele veio ele trouxe consigo o seu mundo. Para entender mais claramente essa questão, quando no Antigo Testamento o povo ele foi libertado por Moisés, Deus ele falou em Êxodo 34:11: guarda o que eu tenho te ordenado, lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus e todos os jebuseus. E quando Deus usa essa expressão, você vê que Deus está falando de algo feito. Eu tiro vocês do Egito e eu vou lançar fora da terra prometida todas essas pessoas. Então parece que essa realidade já está feita e concretizada no plano espiritual, e de fato está. Porém, no Evangelho de Mateus e nos Evangelhos, Jesus ele disse que o reino de Deus ele é tomado à força. Tem salvos que não conhecem reino, mas o reino de Deus ele é tomado à força. Então, na figura do Egito, o povo é liberto, o povo é salvo, e o povo tem que entrar na terra e conquistar. E a terra é uma figura, sabe, da plenitude do reino de Deus. Porém, quando Deus ele chama Josué, ele diz: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo para você alcançar essa terra, para você alcançar esse reino. Então, em uma parte Deus fala que vai expulsar, em outra parte Deus instrui o povo a se esforçar para conquistar. E isso está falando do
reino de Deus. Isso é uma figura do reino de Deus, pois para acessar o reino de Deus não tem a ver apenas com a vontade de Deus, porque Deus deseja revelar a grandeza do seu reino, a beleza do seu reino, o poder do seu reino. Porém, tem que haver uma interação da nossa parte para acessar a realidade desse reino. Para vocês terem ideia, Josué 15:63 diz assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Ou seja, eles não conquistaram tudo aquilo que era deles, por negligência. Tanto que no final da vida de Josué, Deus ele falou a Josué: você está velho, ainda falta muita terra para conquistar. Tinha uma herança maior e você não conseguiu acessar a grandeza dessa herança. Porém, em 1 Crônicas 19:13, quando Joabe está falando com Davi e eles estão nas guerras e nas empreitadas, olha o que diz: ser forte, pois pelejemos de maneira corajosa pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Então, aqui eles já conquistaram a terra e agora eles têm que guardar o que eles têm, preservar o que eles têm. E sobre o reino de Deus agora já no Novo Testamento, mostrando que também tem promessas que falam como sendo já algo feito e a gente já tem acesso, mas a gente também tem que trabalhar para acessar. Olha o que diz Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar a vocês o reino. Então, o Pai, o reino é de vocês. Porém, porque nem todos têm essa percepção, esse entendimento e essa capacidade de acessar essas realidades e manifestar essas realidades. Mais um texto que fala sobre algo feito. Paulo ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Algo feito, já somos abençoados. Porém, Paulo ele instrui a Timóteo, em 1 Timóteo 6:12, dizendo assim: combate o combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste alcançado. Então, devemos tomar posse do reino que já nos foi dado. E isso fala de obras. O reino de Deus é tomado à força. E à medida que a gente vai entrando, conhecendo, percebendo e acessando essas realidades, Apocalipse 3:11, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, o Egito é uma figura de salvação e isso tem a ver com a graça e fé. Agora, a terra prometida é uma figura da plenitude do reino de Deus. E para acessar essa plenitude, nós temos que praticar justiça, nós temos que caminhar em direção à profecia. E você pode ter certeza que esse é o desejo de Deus, que o reino dele se manifeste através de nós. Pois no Antigo Testamento se manifestou, em primeiro lugar, no Éden. Em segundo lugar, se manifestou no tabernáculo. Em terceiro lugar, o governo, a manifestação da glória de Deus, do Rei da Glória e do governo dele se manifestou depois no templo, se manifestou na pessoa de Jesus e hoje deve se manifestar através da igreja. Por isso que Jesus ensinou a oração dizendo: venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso nós vemos conselhos extraordinários. Primeiro, adoração, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, pedir pelo céu na terra, perdoa as nossas dívidas, relação com o nosso próximo, nos livra do mal. E também a oração do Pai Nosso termina com adoração. Então, uma das instruções de Jesus para nós, para você é: ore para que o céu se manifeste na terra. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é exatamente isso. E ele é tanto uma realidade que vai se manifestar, porém ele já é uma realidade presente, porque Jesus ele disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. E onde que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está nas entranhas da igreja. A igreja tem que ter essa clareza. Paulo em Efésios, ele orando pela igreja de Éfeso, ele diz: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que vocês descubram qual é a herança e a riqueza que há nos santos. E ele diz também: por essa causa eu me ponho de joelho, para que vocês entendam qual seja a altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Deus, para que Cristo pela fé habite no vosso coração. Então entenda,
O reino de Deus já se manifestou. O reino de Deus se manifestou de uma maneira muito mais acessível quando Cristo veio. E através da descida do Espírito Santo, ele se manifesta dentro de nós. Deus, ele prometeu levar Abraão para uma terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. No livro de Cantares, o noivo, ele olha para a noiva e fala: noiva minha, leite e mel estão debaixo da tua língua. Ou seja, você está procurando algo fora para acessar, mas noiva minha, eu já coloquei leite e mel debaixo da sua língua. A terra que emana leite e mel que você está tentando procurar, eu já coloquei debaixo da sua língua, eu já coloquei em você. O reino de Deus está dentro de você. Então, o que você tem que fazer para acessar essa realidade? Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Me faça entender, perceber qual é a riqueza da herança dos santos. E tenha fé para acessar essa realidade. 9 coisas e pontos aqui para encerrar esse vídeo que eu quero falar. Todos os reinos possuem, em primeiro lugar, rei. Segundo, território. Terceiro, constituição. Quarto, cidadãos. Quinto, privilégio. Sexto, leis. 7, economia. 8º, exército. E 9º, código de ética. Rei fala de autoridade. Território fala do domínio desse reino. Constituição fala do pacto desse reino. Cidadãos fala dos representantes desse reino. Privilégio fala dos benefícios. As leis fala dos princípios. Economia fala de provisão. Exército de proteção. E código de éticas fala de um estilo de vida. Todas essas coisas chegou à terra. E cabe a você, pela fé, buscar essas realidades e manifestar essas realidades. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus é tanto uma realidade futura, tanto quanto uma realidade presente. E o reino de Deus, ele é tomado à força. Deus em Cristo vos abençoe.